Oremos. A tua palavra será aberta, Senhor. Fique conosco. Derrame tua graça sobre nós, pois isto nos basta, em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7. Vamos ler? Capítulo 12 de 2 aos Coríntios, versos 7 em diante. Olha só o que Paulo fala para nós. É palavra de Deus para você. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Olha só o verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, para que sobre mim repouse nas fraquezas, repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu estou sem retorno. Se puder me dar retorno, ver se está ligada a caixa aqui, para que eu não possa gritar. Me ajuda aí. Ok, chegou aqui. Muito bom, obrigado. Meus irmãos, a pergunta que às vezes fazemos quando sofremos: por que sofremos? E quando sofremos? Quando Deus ele permite o sofrimento em nossa vida, há várias formas, há várias maneiras de lidar com a dor, de lidar com o sofrimento. E às vezes nós não entendemos essas várias formas, e a nossa postura difere de outras pessoas. Particularmente, nós temos reações diferentes, não é verdade? Nós temos reações diversas. Alguns, quando passam pela dor, pelo sofrimento, alguns eles ficam amargurados, colocam a culpa em Deus. Já viu esse tipo de pessoa, quando está sofrendo, coloca a culpa em Deus, por privá-los de sua liberdade e prazer. Eu podia estar gozando de saúde, eu podia estar me divertindo com os meus amigos, eu podia estar gozando de alegria, mas Deus permitiu que o sofrimento me atacasse de tal forma que eu fique uma pessoa assim, amarga. Tem gente que quando lida com o sofrimento, ela se torna amarga. Isso é verdade. Outras pessoas, quando sofrem, elas simplesmente desistem e não recebem bênção alguma por meio da experiência do sofrimento, pois não a enfrentam com coragem. Já outras pessoas, quando sofrem, agem de forma interessante. Elas rangem os dentes, colocam a máscara de valentia. Determinados, então, essas pessoas suportam a dor dessa forma. Enfim, outras pessoas, quando passam por lancinantes dores, provas, dificuldades, elas aprendem, mesmo nesses momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de sofrimento, mesmo nos momentos de dor, elas aprendem a confiar num Deus de amor e suportam com paciência essa grande prova. Você se identificou com uma dessas pessoas? Você fecha os punhos quando sofre e blasfema de Deus? Você range os dentes e coloca uma máscara de valentia? Você amargura-se e coloca a culpa em Deus? Ou você
aprende a confiar na poderosa providência e suporta com paciência e esperança essa grande prova. Meus irmãos, nós lemos uma carta profunda do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi quem mais escreveu dos autores bíblicos, de toda a Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. O apóstolo Paulo, ele era um exímio estudante das profecias. O apóstolo Paulo, ele era inteligentíssimo. Alguns teólogos dizem que Paulo, ele falava mais de 5 idiomas. Portanto, ele era o apóstolo mais capacitado de todos. Vocês conhecem a história dele lá em Atos, quando ele, antes de ser o que foi, ele era um fariseu, romano, judeu, hebreu, como queiram. Ele era zeloso, só que ele estava investindo esse zelo no lugar errado. Há muitas pessoas sinceras, e Paulo é uma dessas pessoas. Paulo, ele precisou entender, mas para que ele pudesse entender a profecia divina, a vontade de Deus, ele precisou passar por provas. A Bíblia diz que ele perseguia os cristãos, perseguia o povo que pregava de Cristo. Portanto, ele, no seu zelo, pensava que estava certo. Olha, há pessoas que estão fazendo errado, pensando que estão fazendo correto. Pastor, e Deus vai deixar essa pessoa na ignorância para sempre? Não. Deus, ele vai permitir um momento especial de ter esse privilégio de encontro com essa pessoa. No caso do apóstolo, antes de ser discípulo de Jesus, Saulo estava com cartas, indo para Damasco, para prender, e se possível até matar, aquelas pessoas que falavam muito bem de Jesus de Nazaré. E no caminho, amanhã não percam, 7:30 da noite, o começo do caminho. Olha o tema de amanhã, você não perde por esperar. 7:30 da noite aqui e acolá. Acolá que eu chamo é Adventistas Engenho da Rainha, viu? Você que está nos assistindo. Volta aqui. Jesus encontrou Saulo em uma situação diferente, uma situação terrível. Jesus encontrou Paulo no momento crucial da vida de Saulo, e Saulo queria matar os cristãos, queria encarcerar os cristãos, queria prender os cristãos, porque simplesmente os cristãos falavam a verdade. E Saulo era sincero, e Jesus olhou para Saulo, Saulo olhou para Jesus. Saulo olha para Jesus e não enxerga absolutamente mais nada. Ele só ouve a voz e faz a simples pergunta que cada um de nós deve fazer todos os dias: quem és, Senhor? Gnosis, conhecimento. Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 17, verso 3, que a vida eterna é conhecimento. Mas não um conhecimento superficial, é um conhecimento substancial, é um conhecimento profundo sobre a pessoa maravilhosa de Jesus. E Saulo pergunta: quem és, Senhor? Ao que a voz dizia: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo não ficou enxergando durante 3 dias. Depois chega um discípulo de Jesus na casa onde Paulo estava, sem enxergar nada. Ora, ele volta a ter a visão e é batizado naquele dia. De Saulo passa a ser Paulo, o apóstolo. Daquele dia em diante, a gente se arrepia quando fala isso. Paulo não era mais Saulo. Paulo não perseguia mais pessoas. Paulo não levava recado para casa.
Paulo era sincero em suas palavras, ainda muito mais com Cristo do seu lado e ele ao lado de Jesus. Daquele dia em diante, Paulo se converte, é o primeiro ponto da conversão. Quando Jesus o encontra, quando Jesus o acha perdido em suas subtilezas, perdido em suas argumentações, perdido em seu cognitivo errado, Paulo muda e continua mudando. E não existe maior discípulo, conhecedor das Escrituras como o apóstolo Paulo. E Paulo, ele sofre. Qual foi o sofrimento de Paulo? Você vê no capítulo anterior, o capítulo 11, desse mesmo livro, 2 aos Coríntios, exatamente no verso 24 em diante, 11, 24, diz que ele recebeu dos judeus uma quarentena de açoites. No verso 25, diz que foi 3 vezes fustigado com varas. Ele foi uma vez apedrejado. Em naufrágio, o barco que ele estava afundou 3 vezes. Uma noite e um dia ele passou na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, no verso 26. Não é? Em perigo de salteadores, em perigo entre os patriotas patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Existiam falsos irmãos na época de Paulo? Será que existe ainda na nossa época falsidade? Aqui não, depois da ponte do Rio Niterói. Pastor, o senhor está mandando recado para alguém? Eu não. Eu não sou de mandar recado. O profeta Isaías tinha um problema. Ele e o povo de Israel no Antigo Testamento, 700 anos antes de Cristo nascer. Qual era o problema de Isaías? Dá para ver aí? Não vou mostrar minha língua. Era o problema de Isaías. Fofoca. Mexerico. Falsidade. O profeta tinha esse problema. Os irmãos tinham esse problema. E Deus resolve esse tipo de problema. Qual é a resolução, pastor? Qual é a solução melhor, pastor, para esse tipo de problema? Ter um encontro com Cristo. Esse é o problema resolvido. E Paulo tinha um problema. Aliás, vários. Tadinho. Sofreu pra caramba. Verso 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, aos que pesa sobre mim diariamente. Verso 28. A preocupação com todas as igrejas. Ele era distrital. Aí, eu creio, meus anciãos, minha liderança, minhas queridas ovelhas, pastor Paulo tinha problemas com as suas igrejas. Verso 29. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Aí o verso 30 do capítulo 11 de 2 aos Coríntios diz assim, ó: se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito a quê? A minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei, Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos, para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Tadinho do apóstolo. Você sofreu como o apóstolo Paulo? Eu não.
Mas em nenhum momento dessa dor, ele colocou a culpa no Salvador. Aí vem aquela grande interrogação do texto inicial do meu sermão: espinho na carne. Irmãos, Paulo tinha um espinho na carne. Alguém aqui já foi furado por um espinho? Já. Quem nunca chegou a ser perfurado por um espinho? Mas Paulo não está se referindo, esse espinho aqui, não a sua literalidade. Aqui é uma metáfora, aqui é uma representação, aqui é um simbolismo. O que seria o espinho na carne do apóstolo, que a Bíblia diz que por 3 vezes ele foi a Deus. A primeira ele disse assim, Senhor, isso está me incomodando, livra de mim, tira de mim esse espinho na carne, Senhor, eu não suporto mais, eu não aguento mais, livra-me desta mensagem de Satanás, ele até confirma, né? Esse mensageiro do cão do inferno. Bem, não é pecado, meu irmão, nunca foi e nunca será pedir a Deus que nos livre da dor, dos sofrimentos. Deus até não promete curar todos os cristãos que lhe pedirem em oração. Deus não promete curar. Promete? Quando Cristo, o próprio Jesus, Deus em pessoa, o Emanuel, Deus conosco, quando esteve aqui no planeta, ele não curou todo mundo. Curou todo mundo? Não. Então ele não vai curar todo mundo, não. Ele vai curar aquele ou aquela quem ele desejar no momento certo e mesmo assim com um propósito. Eu estou falando para alguém essa manhã de 11 de setembro de 2021. Aqui meus irmãos queridos da Igreja de Engenho da Rainha no presencial. E você que está nos assistindo no Adventistas Engenho da Rainha no YouTube e até mesmo no Instagram, que eu vou editar novamente esse vídeo e vou colocar no meu canal também. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você que está presencialmente agora, eu quero dizer para você o seguinte: você, é uma pergunta, já está passando por espinhos e já pediu a Deus para que estes pudessem ser removidos de sua alma, de seu corpo, de sua vida? Que tipo de espinho você está passando? Que tipo de dor você está sentindo? Que tipo de trauma você está vivenciando? Que tipo de lágrima você está derramando? Alguns teólogos dizem que esse espinho na carne de Paulo são várias coisas. A primeira, algum tipo de tentação. Eu estou falando de alguns teólogos, algumas suposições. Algum tipo de tentação. Qual seria a tentação que pudesse ser tão forte para ser considerada um espinho na carne, mesmo na época em que Paulo se converte e sendo sido convertido pelo Espírito Santo? Outros dizem que o espinho na carne de Paulo são as perseguições, são as oposições, o preconceito de não aceitarem como o apóstolo. Você sabe que ele passou por preconceito. Não era para menos, né? Um camarada que não podia ouvir falar do nome de Jesus, porque se você fosse daquela época e fosse um apóstolo de Jesus, um discípulo de Cristo, um seguidor de Jesus, e continuasse falando sobre Jesus, esse camarada Paulo descobrisse que você está do lado dos nazarenos, de Nazaré, esse camarada, ele prendia você, e olha só o que aconteceu, em Atos registra a história do apedrejamento de quem? De Estevão, no capítulo 7, lembram? De Atos. E Paulo estava ali sendo participante do crime de Estevão, porque Estevão, o primeiro diácono do Senhor, era um evangelizador, era um evangelista e adventista do Senhor. E porque ele falava de Deus, ele foi preso, ou melhor, apedrejado, e Paulo estava ali, manda pedra, arrebenta com ele, essa seita tem que acabar, vamos destruir a seita dos nazarenos. Amigo, irmã, meu irmão, ovelha abençoada do Senhor. Agora esse homem se converte. É a mesma coisa, eu não vou ser processado por isso não.
E também não é homofobia o que eu vou fazer aqui, não. Mas é a mesma coisa de um homossexual. Um homossexual que está acostumado a vender o seu corpo, o templo do Espírito Santo, para quem quiser. De repente, ele conhece Jesus. Jesus toca no seu coração. E esse homossexual se converte. E agora é batizado. O pastor Emanuel vai e batiza um homossexual. Como é que a igreja vai enxergar esse homossexual? Como ele era antes de conhecer Jesus? Ou como ele é depois que teve esse encontro maravilhoso com Deus? Há preconceitos. Há preconceitos. Nós somos preconceituosos e às vezes homofóbicos de verdade, porque nós discriminamos as pessoas, nós coisificamos as pessoas e personificamos as coisas, damos mais valor às coisas e damos menos valor às pessoas e temos preconceito. Uma mulher que vende seu corpo, uma meretriz, uma promíscua, uma prostituta, também conheceu Jesus. É o caso de Maria de Magdala, por exemplo, Maria Madalena. Vocês acham que ela não enfrentou preconceitos quando se converteu ao Senhor? E você acha que quantas mulheres hoje que vivem vendendo o seu corpo, encontram Jesus, vêm para a igreja, são batizadas, e mesmo assim encontram preconceitos por causa de irmãos que querem ser melhores do que ela, quando na verdade não são melhores, são piores? Meu irmão, não julgue, minha irmã, não julgue, porque à medida que você julgar, você será julgado, será julgada. Paulo chega agora dizendo que teve um encontro com Jesus na estrada para Damasco, conta a história toda, e mesmo assim alguns discípulos, alguns irmãos da igreja não o aceitaram de pronto. Isso se chama preconceito, oposição. Aí, alguns teólogos dizem que isso aí seria o espinho na carne de Paulo, e não ter sido aceitado como apóstolo do Senhor. Mas nós cremos no Espírito de profecia, nós cremos no dom profético, e o dom profético, explicando o texto de Gálatas, capítulo 4, verso 15, pode anotar, Gálatas 4,15 e Gálatas 6,11, olha o que diz lá. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Olha o capítulo 6, verso 11 de Gálatas, que é que diz: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Quem foi o autor da carta aos Romanos? Quem foi o autor? Paulo. Quem escreveu Romanos? Não foi Paulo, foi Tércio, inclusive o nome de um tio meu. Paulo, ele tinha dificuldades, de fato, na visão. De acordo com esse texto, dá a entender isso. E o dom de profecia, em Seventh Day Adventist Bible Commentary, no verso 6, na página 1107, diz assim: Paulo tinha uma aflição corporal, sua visão não era boa. Ele pensou que através de sincera oração, a dificuldade pudesse ser removida. Mas o Senhor tinha seu propósito e disse para ele: não me fale mais sobre esse assunto, Paulo. É o verso 9 do capítulo 12 de 2 aos Coríntios que li para você. Não me fale mais nesse assunto. Em outras palavras, a minha graça é o suficiente para você, Paulo. Ela, a graça poderosa de Jesus, o capacitará para enfrentar essa tamanha enfermidade. Meu irmão, minha irmã, independente do tipo de problema a que Paulo se referia, sabe o que é importante? É notar que Deus pode capacitar cada um de nós, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos espinhos, amém? Bem,
Aprendemos que o espinho na carne de Paulo era um problema físico. Na carne mesmo, não no espírito. Era na carne. E esse espírito, esse espinho melhor, que o apóstolo Paulo referia-se, era uma mensagem de Satanás. Mas Deus, Ele tinha uma mensagem para ele, para o seu grande discípulo, uma mensagem acerca da graça de Jesus, e essa mensagem deve ser entronizada em nossa alma, independente dos espinhos que nós tínhamos ou venhamos a ter. Então, Deus disse de uma vez por todas para Paulo, no verso 9, 2 Coríntios, no capítulo 12, morreu o assunto, Paulo. Interessante é que não lhe foi permitido compartilhar conosco as palavras que ouviu no céu, mas pôde compartilhar as palavras que Deus lhe deu na terra. Sabe quais foram as palavras? A palavra da cruz, a palavra que se chama graça. Sim, Deus, em sua graça, meu irmão, minha irmã, Ele nos dá o que não merecemos. E em sua misericórdia, Ele nos dá o que merecemos. Ou, aliás, deixa de nos dar o que merecemos. Vou repetir o conceito de graça. Deus, em sua graça, nos dá o que não merecemos. Concordam? E em sua misericórdia, Ele deixa de nos dar o que nós merecemos. O que é graça para você? Olha o conceito. A graça é nada que possamos fazer fará com que Deus nos ame mais, ou nada que possamos fazer fará com que Deus nos ame menos. Isso quer dizer o quê? Graça barata? Não. É a mesma graça que foi para uma adúltera, do capítulo 8 de João, e disse para essa adúltera: vá e não peques. A graça que diz vá e continue pecando, ela é barata. Mas a graça que diz vá e não peque porque você me ama, a graça que diz vá e obedeça aos meus mandamentos porque você está salva e está repleta da minha graça, essa graça é riquíssima, é a graça que nós precisamos. Foi uma mensagem de graça fortalecer Paulo, e essa graça fortalecedora que Paulo recebeu de Deus, diretamente da onipotência, diretamente da providência, fez com que Paulo transformasse a sua vida. Aí ele diz algumas coisas de efeito. Eu gosto de palavras de efeito, e vai lá, vão lá, as palavras de efeito que Paulo cita, que Deus, Ele nos permite enfraquecer para que possamos receber sua força. Aí quando Paulo diz assim, quando estou fraco é porque sou forte, quando sou forte é porque estou fraco. É mais ou menos assim? Como é que entende isso, pastor? É simplesmente isso, mais uma palavra de efeito. A força que sabe que é forte, na verdade é fraqueza. E a fraqueza que sabe que é fraca, na verdade é força. Deguste o conceito da graça. Ou seja, a força que sabe que é forte, na verdade é fraqueza, é aquela pessoa que é prepotente, que é arrogante, que é ignorante, que não quer que Deus transforme sua vida. Ela pensa que tem força, mas na verdade a sua força é fraqueza. E a fraqueza que sabe que é fraca, na verdade é o quê? É força. É aquele indivíduo como Paulo, que disse que se tornou o maior de todos os pecadores. Ele falou isso: eu sou o maior dos pecadores. Sabe o que é isso? Senso de indignidade espiritual. Quando você vir um irmão muito santo, desconfie. Quando você vir uma irmã muito perfeita, desconfie dela. Porque a força que sabe que é forte, na verdade é fraqueza. E a fraqueza que sabe que é fraca, na verdade é força. Vamos para a parte final? Assim é com a vida nossa cristã, amigo, minha irmã. Muitas das bênçãos que nós recebemos vêm por meio da transformação e não da substituição. O que é isso, pastor? Bem, Paulo, ele pediu o quê?
Substituição. Mas o que é que ele ganha? Ao invés de substituição, transformação. Dá para entender? Entenda comigo aí. O que é que Paulo pediu? Que Deus tirasse, substituísse, tirasse o espinho que estava lhe incomodando. Em vez disso, o que é que Deus fez? Colocou um novo ingrediente na parada, na caminhada, rumo à Canaã celestial. Em vez de substituir, deixou o espinho lá, mas deu uma coisa melhor do que o espinho. E essa coisa se chama a graça de Deus. Paulo pediu a substituição por sua saúde, livramento, em vez de sofrimento. Deus não removeu o espinho, mas Ele nos deu, Ele deu a Paulo a sua graça. E assim como Ele fez com Paulo, Ele vai querer fazer a mesma coisa comigo e com você. Não peça substituição. Não é errado pedir que Deus remova a sua dor. Não é errado pedir que Deus remova seu espinho. Mas, em vez de pedir a substituição, peça a transformação, de modo que a aflição para o apóstolo Paulo, assim como para nós, em vez de ser uma pedra de tropeço, foi uma pedra de apoio. Querida igreja, Deus sempre fala ao nosso coração, sempre tem uma mensagem especial aqui na palavra a seus filhos, quando estão aflitos. Notem que Deus não ofereceu qualquer explicação ao apóstolo Paulo. Ele podia ter dito, né? Paulo, eu vou deixar esse espinho porque você, miserável, você perseguiu os meus apóstolos. Não. Simplesmente Jesus ficou calado. O próprio apóstolo teve essa visão, essa revelação, Terezinha. O próprio apóstolo Paulo teve esse contato direto com Deus e entendeu, mesmo no silêncio divino, a grande teologia da graça. Deus ficou quieto, Deus ficou calado e não removeu o espinho, não substituiu, apenas deixou lá o espinho, não explicou nada para Paulo, mas o próprio apóstolo Paulo, nos versos anteriores, no capítulo 11, ele disse, foi para que eu não me ensoberbecesse. Ele já está entendendo a revelação. Meu irmão, não tem aquela parada, aquele jargão, né? Aquele ditado, Deus não dá asa. Já pensou se ele desse cabelo ao pastor Emanuel? Eu não falava com ninguém. Olhos azuis ao pastor Emanuel. Em Fred, eu abandonava todo mundo, porque Deus sabe que eu sou pecador, Deus sabe que eu sou triste, miserável, pobre, cego, nu, e não sou melhor do que você, e você também não é melhor do que eu, estamos empatados, amém? Então foi para que eu não me orgulhasse. Ele já começou a enxergar. Deus não respondeu nada. Ele já estava entendendo a revelação da graça. Foi para que eu não me orgulhasse. Para que eu não me considerasse melhor do que o meu querido irmãozinho, minha querida irmãzinha, porque eu sou líder, porque eu sou pastor. Não, Paulo entendeu. Nós não vivemos de explicações, irmãos. Nós vivemos de promessas. E as promessas de Deus geram a fé. E a fé fortalece a esperança. Tem gente que diz que só vai entrar na igreja, só vai ser batizado se Deus operar um milagre. Meu irmão, milagre não gera fé. Fé gera milagre. Deus, Ele não mudou. Ele continua o mesmo, a situação continua a mesma. Deus não mudou a situação do apóstolo. A aflição do apóstolo, ele mudou-a, acrescentando a graça. A graça de Deus, ela deve permitir que as nossas aflições trabalhem em nosso favor, para o nosso bem. O sofrimento do apóstolo não era um tirano que o controlava, mas um servo que trabalhava para ele.
Não faça de seu espinho, não faça de sua dor, não faça de sua prova um tirano que domine seu coração, a sua alma, mas que a dor, que a prova, que o sofrimento trabalhe para você, para te dar mais força a se aproximar da força do nosso Senhor. O sofrimento do apóstolo foi para ele não se ensoberbecer, mas para ele se aproximar mais de Deus. Sendo assim, ele sentiu prazer nas fraquezas, lembram? Nos problemas. Paulo não era um cara desequilibrado emocionalmente para dizer uma coisa dessa. Eu sinto prazer em sentir dor. É um maluco um negócio desse. Não, ele não era doido, não. Ele estava sabendo o que dizia, porque foi o Espírito Santo que o iluminou para escrever essas palavras. Paulo, ele não gostava da dor como nós também não gostamos, mas isso aconteceu para que, por amor de Cristo, ele entendesse que estava vivenciando. Vocês lembram de aquele maluco do Nero? Já assistiu algum filme Nero? Já? Se você assistiu um filme épico, Nero, nos primeiros séculos da igreja cristã primitiva, quando ele estava botando fogo nos cristãos, colocava os cristãos de Nazaré, os filhos de Cristo, os cristos, né? Os cristos pequenos. Enquanto esses cristãos estavam sendo queimados, a sua carne sendo queimada, sabe o que acontecia com eles? Eles blasfemavam: oh Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Tira de nós esse espinho, me tira da fogueira. Foi isso que aconteceu? Não, quem estuda a história eclesiástica sabe o que eu estou dizendo. Em vez de eles blasfemarem, enquanto as chamas estavam tomando conta do seu corpo, o que é que eles faziam? Deus é tão bom. Ah, pastor, vamos terminar? Vamos. Mas o que é isso, pastor? Isso não é um desequilíbrio emocional, não, isso se chama fé em Deus. Vocês lembram que quando Jesus estava na crucifixão, sentindo aquele cálice transbordar, ele sofreu o que sofreu, mas quando ele estava na cruz, ele soltou um grito lá de cima da cruz, dizendo: Pai, por que me abandonaste? O desejado de todas as nações registra esse momento crucial da vida de Cristo, dizendo que a dor que Jesus sentia da separação entre ele e o seu Pai foi tão grande que ele mal sentia a dor dos cravos, da lança, da coroa de espinhos. Quando alguém sofre por causa de Jesus, esse alguém não é um desequilibrado emocionalmente ao dizer que tem prazer nas fraquezas. Pelo contrário, Pedro, por exemplo, que sofreu, morreu de cabeça para baixo, crucificado, ele disse na sua primeira carta, no capítulo 4, de 13 a 16, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Quando você estiver passando por uma causa terrível, por um sofrimento, por um espinho medonho, lembre-se, alegre-se, porque você está sofrendo, não sentindo prazer no sofrimento, mas porque você participa dos sofrimentos de Jesus. Termino dizendo que um teólogo, ele falou o seguinte: é mais formidável orar pedindo a conversão da dor do que a sua remoção. Paulo, ele conquistou sua vitória não pela substituição, repito, mas pela transformação de sua vida. Por isso, o que Deus faz para desenvolver nosso caráter cristão é muito mais importante do que a cura física sem caráter. Paulo, ele não permitiu que seu espinho na carne fosse uma pedra, mas fosse de tropeço, mas fosse uma pedra de apoio. Assim como para Paulo, Deus também tem um propósito. Meu irmãozinho que me assiste, que adora o Senhor, meu irmãozinho, minha irmãzinha que está aqui no presencial, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a minha vida. Ele não importa o problema, e não importa esse tamanho de espinho, o problema porque você passa, Deus é maior. Não importa a aflição, como diz a Bíblia, que lhe tira noites de sono. Não importa, confie em Deus e durma tranquilamente, abraçado pelo Pai de amor. Mas lembre-se, confie em Jesus, deixe-o
descansar. Você pode descansar em seus braços, pois Ele vai lhe amparar e Ele sempre lhe amparará. Termino com essa célebre frase da irmã adventista que faleceu no Senhor em 1915, Ellen White. Ela diz assim, que as provações da vida são obreiras de Deus para remover do nosso caráter impurezas e arestas. Já pediu a Deus para remover o seu espinho? Talvez Ele diga para você, sim. Em algum momento Ele pode dizer para você, espere um pouco. Mas em outros momentos Ele vai dizer, não. Ele vai dizer, meu filho, minha filha, a minha graça te basta. Entregue seu coração a Jesus. Entregue sua vida a Ele. E deixe Ele ser o general da sua vida. Se a vida te ferir, com forças te atingirão dardos de aflição. Se a dor é tanta que já sufocou a esperança que restou no coração, não pense em desistir, porque se alguém cair, precisa levantar. Se a vida já te machucou, e se alguém te abandonou, Jesus enxerga tudo e diz assim: minha graça te basta, meu filho. Tem coragem, não deves temer. Eu serei teu abrigo no frio, e meus braços irão te envolver. Se difícil se torna o caminho, se não dá pra saber o porquê, meus cuidados, amor e carinho, os teus olhos de fé podem ver. Se tua vida desabou e ao fim o que restou não deu pra entender, se a dor chegou sem nem mesmo avisar e foi difícil suportar a solidão, sim, é hora de implorar, buscar e encontrar conforto do Senhor. Se o vale se tornou sombrio, se a noite escura te encobrir, Jesus enxerga tudo e diz assim: minha graça te basta, meu filho. Tem coragem, não deves temer. Eu serei teu abrigo no frio, e meus braços irão te envolver. Se difícil se torna o caminho, se não dá pra saber
saber o porquê. Meus cuidados, amor e carinho, os teus olhos de fé podem ver. Minha graça te basta, meu filho. Tem coragem, não deves temer. Eu serei teu abrigo no frio, e meus braços irão te envolver. Se difícil se torna o caminho, se não dá pra saber o porquê, meus cuidados, amor e carinho, os teus olhos de fé podem ver. Está sofrendo? Qual será a sua postura diante do sofrimento? Blasfemar de Deus ou confiar inteiramente na sua sempre eterna graça? Se é o seu desejo, você que está aqui na igreja, entregar-se a Ele e confiar nele a despeito de qualquer espinho que vier, fique em pé. Amém. E você que está aí no YouTube, entregue seu coração a Jesus também e diga para Ele, como o apóstolo Paulo: ó Senhor, obrigado por tua graça. Se você puder, onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Ó Deus eterno, obrigado, graça que foi derramada sobre a humanidade através de Cristo Jesus, teu Filho. Nós somos pecadores, mas a despeito e apesar, tu nos amas e desejas para cada um de nós vida eterna. Abençoe esta igreja presencial. Abençoe esta igreja virtual. Tu sabes as provas, as dificuldades e os espinhos que nos amedrontam, que nos machucam. Livra, Senhor, os teus filhos, a tua igreja, da tentação, do mal, de cairmos em desobediência. Perdoe as nossas faltas. Derrame sobre nós a tua graça, pois isto nos basta. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz para todos vocês.